Existe uma ilha no Caribe que pertence à França que chama São Bartolomeu. Homenagem ao Santo Bartolomeu, que foi um dos apóstolos de Jesus? Bem, não necessariamente. Na verdade, o homenageado é Bartolomeu Colombo, irmão de Cristóvão Colombo, que foi quem descobriu o lugar e resolveu então fazer um agrado pro irmãozão. Esse exemplo de São Bartolomeu, do nome de um lugar que parece ser de uma coisa e na verdade faz referência a outra, também acontece bastante no Brasil. E eu separei para vocês alguns casos pra gente acompanhar junto. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave. Vamos conferir? Vamos começar falando sobre Exu, que é uma cidade no interior de Pernambuco que tem 31.766 habitantes e é famosa no Brasil por ser a cidade natal do rei do Baião, do Luiz Gonzaga. O que o nome Exu faz a gente pensar? Na religião, né? No candomblé, na umbanda, enfim, já que esse nome é nome de uma divindade dessas religiões. Na verdade, o Exu do município não tem nada a ver com a religião. O nome tem duas hipóteses e, recapitulando, as hipóteses não têm nenhuma ligação com as religiões afro-brasileiras. Uma hipótese é que o nome Exu deriva de uma tribo que habitava a região, e essa tribo indígena tinha como nome Ansu. Ansu acaba sendo pronunciado errado e virou Exu. A outra possibilidade é que esse nome teria sido dado em referência a uma abelha muito comum ali na localidade. E essa abelha se chamava Inxu. E aí também, novamente, o nome acabou sendo pronunciado errado, Inxu virou Exu e virou o nome da cidade. O nosso segundo caso é da Paraíba, é a cidade de Carrapateira, que tem 2.687 habitantes, fica no interior do estado, que não é muito longe de Exu não. Carrapateira tem esse nome por causa de carrapato, certo? Errado. O nome Carrapateira se dá por causa da grande quantidade de mamona que existe na região, e Carrapateira é também um termo pelo qual a mamona é chamada. Aliás, vai ser muito estranho também uma cidade com nome por causa de carrapato, né? Vamos saltar da Paraíba para o Rio Grande do Sul para falar da cidade de Dom Pedrito, que é um município que fica no extremo sul do estado, na fronteira com o Uruguai, que tem uma população de 38.339 habitantes. Aliás, um parêntese rápido aqui. Tudo que eu estou falando de população, de número de habitantes, são as estimativas do IBGE para 2020. E se você ainda não sabe como é que o IBGE faz as estimativas e o que é uma estimativa, aliás, a gente tem um vídeo só sobre isso. Clica aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Mas voltando a falar de Dom Pedrito. Quando a gente ouve Dom Pedrito, a gente pensa em quê? Pensa em Dom Pedro, né? Claro, nosso imperador. Nossos imperadores, aliás, a gente teve dois, o primeiro e o segundo. Poderia ser uma maneira carinhosa de se referir a Dom Pedro, talvez mais até ao Dom Pedro II, que virou imperador muito jovem, por exemplo. Mas nada a ver com isso. O Dom Pedrito não tem referência aos imperadores do Brasil, e sim a um espanhol chamado Pedro Anzoátegui. E quem que foi Pedro Anzoátegui? O Pedro Anzoátegui foi um contrabandista, isso mesmo, um contrabandista que atuava na região ali que deu origem a Dom Pedrito por volta da década de 1770. Ele ajudou a abrir caminhos, ajudou a consolidar o povoado que acabaria dando origem à cidade de Dom Pedrito. Como ele era espanhol, ele era chamado com termos da língua espanhola. Dom Pedrito, no português, fazer uma tradução literal, seria Seu Pedrinho. Agora a gente sobe de novo no mapa para falar de Minas Gerais, da cidade de Montezuma, que tem 8.315 habitantes e está no interior de Minas, no norte de Minas, lá na divisa com a Bahia. E quem que foi Montezuma? Montezuma é um dos líderes mais importantes da história do Império Azteca. Mas a cidade de Minas Gerais não faz referência ao líder azteca, e sim ao brasileiro, um baiano para ser mais exato, o Francisco Gomes Brandão, que foi advogado e foi político. Mas o nome Montezuma não é também uma total coincidência, não está totalmente fora da ideia do líder azteca. A história é a seguinte: o Francisco Gomes Brandão ele foi um grande lutador pela independência do Brasil. E quando o Brasil se tornou independente, ele quis romper ao máximo com todos os símbolos coloniais, com todos os símbolos europeus. Isso incluía o próprio nome, ou para ser mais exato, o próprio sobrenome. Ele manteve o Francisco, mas passou a assinar Francisco G. Acaiaba de Montezuma. O G e o Acaiaba são termos indígenas brasileiros. Já o Montezuma foi uma homenagem mesmo ao líder azteca. E aí, estão gostando do vídeo? Alguma dessas pegadinhas aí já te surpreendeu? Você já achou que a cidade era de uma coisa e era outra? Comenta aí. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, aproveita e põe um joinha no vídeo, beleza? Obrigado! Eu vou agora falar de duas cidades ao mesmo tempo, porque os casos são bem parecidos. Elas são Paula Cândido, uma cidade de 9.508 habitantes de Minas Gerais, e Paula Freitas, que tem 5.908 moradores, que fica no interior do Paraná. Se a gente olha os nomes isoladamente, a gente pensa que são homenagens a duas mulheres, a duas Paulas, certo? Mas não, na verdade as homenagens são a dois homens. É isso mesmo, dois homens.
Paula Cândido foi batizada em homenagem ao Dr. Francisco Gomes de Paula Cândido e Paula Freitas uma homenagem ao engenheiro civil Antônio de Paula Freitas. Vamos saltar agora para o Amazonas para falar de Presidente Figueiredo, que é uma cidade que tem 37.193 moradores e é um dos casos mais interessantes. A cidade foi fundada em 1981. Quando ela foi criada, o presidente do Brasil era João Figueiredo, o último presidente do regime militar. Ela foi criada, havia a ideia de dar o nome da cidade em homenagem a ele, só que ele falou assim, ó, não, obrigado, valeu, não quero não queria não a cidade com sua homenagem. Mas aí o que o pessoal da cidade fez? Não tem nenhum problema. Vamos manter o nome da cidade igualzinho, não mudaram uma letrinha só do nome da cidade, só mudou o homenageado. Saiu o Presidente Figueiredo, o presidente da República, e entrou o Presidente Figueiredo, que foi presidente do Amazonas no século XIX. Lembrando que por muito tempo os governadores de estado no Brasil foram chamados de presidente, e é então por isso que pôde se mudar o homenageado, mas manter igualzinho o nome para Presidente Figueiredo, que é o que a gente tem até hoje. O penúltimo caso que a gente vai abordar é o da cidade de Jussara, que fica no interior da Bahia e tem 15.262 moradores. Ao contrário do que o nome possa indicar, Jussara não é referência a uma mulher chamada Jussara. Sabe essa brincadeirinha de juntar os nomes das pessoas de um casal para formar uma palavra só? Tipo fazia Brangelina para Brad Pitt e Angelina Jolie, Brumar também para o extinto casal Bruna Marquezine e Neymar? Então, o caso de Jussara da Bahia é meio por aí, porque Jussara, no caso da cidade da Bahia, deriva do casal Juscelino e Sara Kubitschek. Juscelino, Sara, Jussara. A Jussara da Bahia é um dos 3 municípios chamados Jussara no Brasil. Os outros 2 ficam, um em Goiás e o outro no Paraná. Só que esses têm o nome em referência a uma Miss Brasil. A gente contou isso em outro vídeo. Clica aqui, dá uma olhada. E falar do Juscelino Kubitschek é um gancho perfeito para entrar no nosso último caso, que é o da cidade de Brasília de Minas, que tem 32.405 habitantes e fica no interior de Minas Gerais. A Brasília mais famosa do Brasil, claro, é a capital federal, que foi construída pelo Juscelino Kubitschek. Então a gente poderia até pensar, de maneira meio simples, que essa Brasília de Minas poderia ser uma homenagem ao JK, afinal ele construiu Brasília, ele era mineiro, né? Poderia ser. Mas não, o nome das 2 Brasílias não tem nenhuma ligação uma com a outra. O nome da capital federal foi pensado pela primeira vez até antes do Brasil ser um país independente. Quem teve essa ideia, inicialmente, foi o José Bonifácio de Andrada, o patriarca da independência. Ele pensou nisso em 1821, quando começaram a surgir as primeiras ideias de se construir uma capital no interior do Brasil, para sair do litoral, onde se considerava que seria um pouco mais arriscado manter uma capital nacional. Ele pensou no nome Brasília, porque Brasília é o termo em latim para Brasil. Já a cidade de Brasília de Minas tem esse nome em homenagem a um político local, o Vicente Perrella Brasileiro, que lutou pela emancipação da cidade, mas até então a cidade se chamava apenas Brasília. Ela ganhou esse de Minas em seu nome oficial em 1962, depois da inauguração da capital federal. Foi uma maneira de se distinguir as 2 cidades. E com isso nós concluímos mais um vídeo. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá no começo. Vocês conheciam essas histórias? Alguma cidade e algum nome desses surpreendeu vocês? Responde aí nos comentários. Obrigado por acompanhar, valeu mesmo, e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço!